Na edição de hoje da newsletter Beta Business, vamos conversar sobre como definir seus preços sem trair sua meta anual. Sabe aquela sensação, no final do mês, a de ter trabalhado sem parar, resolvido 1000 problemas, entregado projetos, assim, incríveis? Sei bem qual é. E aí, quando a gente olha a conta bancária, o resultado simplesmente não reflete nem de perto todo esse esforço. Pois é. Fica um sentimento de exaustão, sabe? Quase uma frustração. E na hora de enviar um novo orçamento, o coração acelera. A gente fica ali, olhando para a tela, pensando, será que esse valor é justo? Será que é muito alto e o cliente vai sumir? Ou é baixo demais e eu vou me arrepender depois? É a dúvida que paralisa. É como se a gente estivesse sempre devendo algo para o nosso próprio futuro. Esse sentimento ele é o ponto de partida para quase todo empreendedor. É um sinal claro de que a estratégia, ou melhor, a falta dela, está cobrando seu preço. E onde que está a raiz disso? A raiz do problema é que a maioria de nós foi educada para ter uma mentalidade de funcionário. A gente espera um salário fixo, um valor previsível, que outra pessoa definiu para a gente. A gente não foi treinado para isso. Exato. Não fomos treinados para quantificar o valor do nosso próprio tempo, da nossa expertise. O primeiro passo para sair desse ciclo de adivinhação é justamente parar de pensar em desejos vagos como, eu quero ganhar mais. E começar a fazer o quê? Começar a traduzir isso para a linguagem dos negócios, que é um número concreto, matemático. É hora de encarar a planilha, então. Exatamente. Pense na sua meta de faturamento anual como o combustível de um avião. Combustível de um avião, gostei da analogia. Se você planeja uma viagem, sei lá, de São Paulo a Nova York, você precisa de uma quantidade específica de combustível certo. Certo. Se colocar de menos, o avião não chega ao destino, ele cai no meio do caminho. No negócio, isso significa não conseguir pagar as contas e ter que desistir do sonho. E se colocar demais? Por outro lado, se você colocar combustível demais, tipo definindo uma meta estratosférica e irreal, o avião fica tão pesado que sequer consegue decolar. A meta precisa ser ambiciosa, mas ancorada na realidade. Entendi. E esse combustível, esse número, ele precisa cobrir o quê, fundamentalmente? Ele precisa cobrir 3 pilares. Quais seriam? O primeiro é o seu custo de vida pessoal. É o seu salário como dona do negócio. Quanto você precisa para viver bem, pagar suas contas, ter lazer, poupar para o futuro. Isso não é luxo, é remuneração. Ok. O primeiro pilar sou eu. Isso. O segundo pilar são os custos operacionais do negócio. Tudo que a empresa precisa para funcionar, mesmo que você não tenha um único cliente. A assinatura do software, a internet, o contador, as ferramentas de IA, marketing. O que faz a roda girar. Exato. E o terceiro pilar, que muita gente esquece de planejar, são os impostos. O governo é seu sócio em qualquer transação. E essa parte precisa estar calculada desde o início para não ter surpresa desagradável. Faz todo sentido. Somando esses 3, você tem o seu destino financeiro do ano, o número mínimo que seu negócio precisa gerar. Certo, essa clareza sobre o destino é fundamental. Mas aí vem o próximo desafio. Como é que a gente transforma esse número anual gigante num preço para um projeto ou serviço específico? Porque muita gente cai naquela armadilha de pensar, ok, eu trabalho 8 horas por dia, 5 dias por semana. Vou dividir minha meta por essas horas e pronto. Por que essa lógica, que parece tão simples, quase sempre leva ao prejuízo? Porque ela ignora uma verdade universal em qualquer negócio. A diferença entre o tempo no palco e o tempo nos bastidores. Palco e bastidores. Isso. O tempo no palco é aquele que o cliente vê e pelo qual ele acha que está pagando. A reunião, a entrega do design, a consultoria. Já o tempo nos bastidores é todo o resto. Invisível para o cliente, mas essencial para o espetáculo acontecer. É a clássica falácia do iceberg, né? O cliente só vê os 10% do trabalho que estão acima da água. Perfeito. Mas a gente tem que planejar e cobrar pelos 90% que estão submersos, que é toda essa preparação, administração, estudo. Perfeito. Pensa num motorista de aplicativo. Ele só ganha dinheiro quando tem um passageiro no carro. Esse é o tempo dele no palco. Certo. Mas para isso acontecer, ele precisa gastar tempo e dinheiro abastecendo, limpando, fazendo manutenção, esperando uma chamada. Esse é o tempo de bastidores.
que ninguém paga diretamente. Exato. No nosso negócio é a mesma coisa. O tempo que você gasta prospectando, preparando proposta, gerenciando finanças, estudando para se manter atualizado, nada disso é diretamente faturável. E qual a proporção disso, na prática? Olha, na prática de uma semana de 40 horas de trabalho, é muito comum que apenas 15 ou 20 horas sejam efetivamente no palco. Metade. Às vezes menos. E é por esse número de horas que você deve dividir sua meta anual. Espere, então o que você está dizendo é que talvez metade do tempo de trabalho, na verdade, não pode ser cobrado diretamente do cliente? Basicamente. Isso é um choque de realidade para muita gente. Então, ao fazer o cálculo, a gente chega num valor por hora que pode parecer Alto, exato. E esse é o primeiro filtro mental. O resultado dessa conta, que é a meta anual, dividida pelo total de horas faturáveis no ano, nos dá o que eu chamo de taxa de sobrevivência. taxa de sobrevivência. É o seu piso, o valor mínimo absoluto que sua hora precisa valer para que o avião não caia. Cobrar menos que isso significa, literalmente, pagar para trabalhar. Ok, mas sobreviver não é o objetivo final de ninguém que empreende. É o ponto de partida, imagino. Exatamente. Como a gente evolui a partir daí para, de fato, prosperar? Ótima pergunta. A taxa de sobrevivência é a sua base. A partir dela, a gente constrói mais 2 níveis. O segundo é a taxa de estilo de vida. Aqui, você adiciona à sua meta anual os valores para realizar objetivos pessoais. Aquela viagem de férias, a troca do carro, uma reserva de emergência mais robusta, investimentos. O que faz a vida valer a pena. Isso. E isso aumenta o valor da sua meta e, consequentemente, o valor da sua hora. E, por fim, temos a taxa de crescimento. Que seria para reinvestir no negócio. Precisamente. Essa inclui o lucro que você vai reinvestir. Um curso mais caro, a contratação de um assistente, equipamentos melhores. Cada um desses níveis eleva o valor da sua hora, transformando sua precificação de uma ferramenta de sobrevivência em uma ferramenta de crescimento estratégico. Isso faz todo o sentido. Deixa de ser um número reativo, né? Passa a ser um número proativo que constrói o futuro que se deseja. Exato. Agora, ter essa clareza sobre o valor da hora é a nossa bússola. Mas, na prática, muitos clientes não querem comprar horas. Eles querem comprar um resultado, um pacote fechado. Sim, essa é a realidade de muitos mercados. Como a gente faz a ponte entre o nosso cálculo de horas e um orçamento de projeto que nos proteja de trabalhar de graça quando o escopo aumenta ou o cliente pede alterações infinitas? Essa é a transição do cálculo para a estratégia. O segredo aqui é o que eu chamo de seguro contra imprevistos. Você nunca apresenta um orçamento baseado só na estimativa otimista do tempo. Certo. Como funciona? O processo é o seguinte. Primeiro, você quebra o projeto em todas as tarefas possíveis, por menores que sejam. Reunião de briefing, pesquisa, criação do rascunho, desenvolvimento, reuniões de feedback, 2 rodadas de revisão, entrega final. Seja o mais detalhista possível. Ou seja, transformar o projeto numa lista de tarefas, como um checklist. Exatamente. Para cada item desse checklist, você estima o número de horas necessárias. Com base na experiência, claro. Sim. Aí você soma todas essas horas e multiplica pelo valor da sua hora-alvo, seja ela de sobrevivência, estilo de vida ou crescimento. Isso te dá o custo base do projeto. Mas o trabalho não para aí. Tem mais. Aqui entra o detalhe crucial que a maioria ignora: a margem de segurança. Sobre esse valor total, você adiciona um percentual que pode variar de 20% a 30%. E como decidir entre 20% ou 30%? Isso não corre o risco de nos deixar com um preço muito acima do mercado e afastar o cliente? Essa escolha é estratégica. Uma margem de 20% pode ser para um projeto com escopo muito bem definido, com um cliente que você já conhece, que é organizado. Entendi. Já os 30% ou até mais são para cenários com mais incertezas. Um projeto inovador, um cliente novo que parece indeciso, ou um tipo de trabalho que, historicamente, sempre tem pedidos de alteração. Então essa margem não é gordura. Não, é gestão de risco. É como planejar uma viagem de carro e incluir tempo extra para um possível trânsito. Se você não planeja, quem paga pelo atraso ou pelas alterações do cliente é o seu próprio bolso.
com seu tempo e sua energia. Então essa margem de segurança, na verdade, comunica profissionalismo. Mostra que o profissional já antecipa os desafios e está preparado. Precisamente. E quanto à questão de ficar caro demais, isso nos leva a uma conversa sobre comunicação de valor. O seu preço, calculado dessa forma, não é um chute. Ele é justificado. Cabe a mim mostrar isso na proposta. Sim, mostrar todo o valor agregado. O processo, a tranquilidade que o cliente terá. Um preço bem fundamentado não afasta o cliente certo. Ele filtra o cliente errado, aquele que busca só o mais barato. Falamos muito sobre precificar o nosso tempo, seja por hora ou por projeto. Mas e a grande promessa do mundo digital, que é a de escalar, de desvincular a receita das horas disponíveis no dia? Aí entram os produtos digitais. Exato. Muitos veem isso como uma renda extra, um bônus esporádico. Como a gente pode integrar isso de forma séria e estratégica no planejamento? A mudança de mentalidade aqui é parar de ver o produto digital como um bico e passar a vê-lo como um ativo. Um ativo. Sim, ele é uma máquina de vendas que você constrói uma vez para que ela trabalhe para você de forma autônoma 24 horas por dia. Mas, como toda máquina, sua construção tem um custo, tanto de tempo quanto de dinheiro. E esse custo precisa ser planejado, imagino. E precificado corretamente para que o ativo seja lucrativo. E a lógica de precificação é a mesma de um serviço? Calcular as horas que eu gastei para fazer? A base é a mesma, mas a estratégia é diferente. O primeiro passo, sim, é calcular o custo de produção. Quantas horas você dedicou para pesquisar, escrever, gravar, editar o produto. Ok. Multiplique essas horas pelo valor da sua taxa de crescimento, porque esse é um projeto de expansão. Some a isso os custos diretos, como a plataforma de vendas, ferramentas, etc. Esse é o seu custo total. Certo. Mas, diferente do serviço, onde a margem é de segurança, aqui a gente aplica um multiplicador de lucro. Como funciona esse multiplicador? É aquele conceito de custou 100, vende por 300. Essa é uma simplificação, mas a lógica é essa. O modelo mais simples é adicionar uma margem de lucro sobre o custo. No entanto, uma abordagem mais sofisticada para produtos digitais é a precificação baseada em valor. Baseado em valor. A pergunta não deve ser quanto custou para eu fazer, mas sim qual o valor da transformação que este produto gera para o meu cliente. Entendi. Um curso online que custou R$5.000 para ser produzido, mas que ensina uma habilidade que pode gerar R$50.000 por ano para o aluno, não deve ser precificado com base no custo. Mas no valor que ele gera, no resultado. Exatamente, no valor percebido do resultado. Então, podemos ter diferentes níveis de produtos com diferentes preços para atender a diferentes públicos. Exatamente. Essa é a beleza da estratégia. Você pode ter um e-book de baixo custo, como porta de entrada, depois um curso gravado de valor intermediário e, por fim, um programa de mentoria, que é o seu produto de alto valor, pois envolve seu tempo diretamente. Uma esteira de produtos. Isso! Essa esteira de produtos permite criar uma fonte de receita recorrente e escalável que não depende de você vender mais horas, mas de vender mais acesso à solução que você criou. Isso liberta seu tempo. Olhando para toda a nossa conversa, fica claro que precificação é muito menos sobre matemática e muito mais sobre estratégia e autovalorização. Sem dúvida. No fundo, definir preços de forma consciente é sobre proteger a nossa energia e garantir que o nosso esforço de hoje vai realmente construir e sustentar a vida que a gente quer ter amanhã sem sustos. E sem frustração. E sem a sensação de estar sempre correndo atrás. Exatamente. É assumir a posição de liderança do próprio negócio. É trocar a esperança pela estratégia, a adivinhação pela clareza. E para quem ouve essa conversa e sente que é o momento de dar esse passo de parar de improvisar, e começar a liderar, o caminho para detalhar esses cálculos e finalmente dominar os próprios números está na descrição deste áudio. Lá na newsletter Beta Business, o material complementar aprofunda cada um desses pontos. E assim encerramos mais um episódio do podcast Beta Business. Até a próxima!